Aumento no uso de drogas sintéticas como K9 e K4 preocupa representantes do poder público e forças policiais. Rio de Janeiro tem os piores números de mortalidade materna entre os estados do Sudeste. E empresas operadoras de TV e internet por assinatura podem ser obrigadas a ressarcir os clientes em casos de interrupção dos serviços. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas se reuniu nesta quarta-feira com representantes do Governo do Estado, Justiça e Polícias Civil e Militar para debater os desafios no enfrentamento ao uso dos canabidioides sintéticos ou maconha sintética no Estado. A droga, também conhecida como K9, K4 e K2, é uma mistura de produtos químicos industriais com a substância sintética responsável pelos efeitos da maconha. No mundo todo, autoridades têm alertado a população em razão dos fortes sintomas da nova droga. De acordo com um representante da Polícia Civil, essa é uma grande preocupação nacional, com o aumento das apreensões pela polícia. No Rio, ela já vem sendo apreendida dentro de alguns presídios com uma variedade que surpreende e dificulta o trabalho da polícia. Ela chega a ter uma capacidade letal maior que a do crack. Então, no Rio de Janeiro, é de vital importância que elas já são detectáveis nos presídios, não entram em qualquer papel, porque utilizam até a fotografia de um doente da família para poder usar aquela substância. Porque o K2 é um tipo de droga que você é usado em ervas, então você consegue colocar dentro do cigarro e utilizar. Já o K4 e o K9 é utilizado em folhas de papel. Então você vai a um presídio com uma folha de papel no bolso, simulando um documento, uma foto da família, e naquela substância tem embebecida nela a substância entorpecente que eles utilizam lá dentro. O preço é muito atrativo, R$ 3, R$ 5. Então é de vital importância que a erradicação antes que ela se alastre pelo estado do Rio de Janeiro. O subsecretário estadual de Cuidados Especiais também alertou quanto aos graves efeitos da maconha sintética e informou que o governo do estado está ciente dessa realidade e pretende, de forma conjunta, atuar na prevenção e no combate às drogas em geral. Que nós possamos aqui fazer uma frente ampla, deputado, de combate não só a essa droga, mas a outras também, em parceria com a Polícia Militar, com as forças de segurança, com a Subsecretaria de Prevenção à Dependência Química da Secretaria de Estado de Assistência Social, trazer o Ministério Público, trazer a Defensoria Pública, trazer o Poder Legislativo, e que é um assunto de suma importância para a sociedade e que o governo do Estado está atento a esse problema, nós estamos atentos a esse problema e que estamos nos preparando para que, em termos tomado conhecimento desse problema, que ele não se torne esse tipo de situação que nós estamos vendo aí, que isso chegue às ruas do Rio de Janeiro. Para o deputado Rodrigo Amorim, é fundamental entender como essa droga chega no Estado e implementar políticas públicas urgentes no combate ao narcotráfico e contra a flexibilização do uso de drogas. Essa realidade é algo que a gente tem que entender como funciona no Rio de Janeiro, a questão das fronteiras, como essas drogas chegam no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não produz droga, vem de algum lugar. A gente precisa enfrentar essa temática. Eu sou autor de uma PEC que impede o plantio e o uso de maconha no Rio de Janeiro. A gente sabe que é algo relacionado à legislação federal, da lei antidrogas, mas há um movimento forte no Brasil hoje e vai ser enfrentado pela Suprema Corte de flexibilizar essa norma, mas a gente sai na frente e tenta travar e endurecer mais as regras aqui no Rio. O deputado Fred Pacheco, que também é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas da Alerj, defendeu a importância dessas instituições para a restauração de vidas e famílias e ressaltou que a frente vai atuar em apoio a esses equipamentos no Estado e também no combate às drogas.
A gente tem que entender que a comunidade terapêutica ela é um instrumento acessório do Estado, né? Há uma força contrária para fazer com que elas terminem, mas por muita falta de informação, e por isso que nós vamos aqui, através da Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas, mostrar dados reais. As comunidades hoje, as sérias, evidentemente que pode haver alguns problemas e a gente tem que tratar os problemas, não é encerrando o processo todo que a gente melhora, não é? Então vamos continuar lutando, porque a prevenção de fato é o melhor caminho, e na hora que de fato o problema já está acontecendo, tem que coibir, tem que entrar com o tratamento adequado e, sem dúvida nenhuma, reforço. As comunidades terapêuticas elas têm sido um componente extremamente eficaz e acessório à força do Estado. Presidente da comissão, o deputado Daniel Librelon destacou a importância da audiência e de estruturar um trabalho conjunto para pensar ações de prevenção que evitem um dano maior no Estado. Nós, como aqui o Poder Legislativo, temos buscado os órgãos envolventes justamente para que nós possamos quebrar esse tabu de um não conhecimento, para que através do invés combater, que venhamos prevenir. É um caminho mais barato, é um caminho mais curto. Não que isso vá impedir dessa droga avançar, mas que venhamos ter o conhecimento e também o caminho a ser trilhado para que possamos prevenir e blindar a família fluminense. O Rio de Janeiro tem os piores números de mortalidade materna entre os estados da região Sudeste. A informação foi divulgada em audiência pública da Comissão de Saúde da Alerj, que também discutiu políticas públicas que estão contribuindo no enfrentamento do problema. O debate teve como ponto principal a análise de fatores associados ao número de mortes e os cuidados obstétricos necessários para a redução da mortalidade materna, como a melhoria do sistema público de saúde, atendimento de qualidade e o acompanhamento médico durante o período da gestação, compreendendo a necessidade de cada mulher. Dados inéditos apresentados na reunião de hoje mostram que juntos, o município da capital, a Baixada Fluminense e toda a região metropolitana correspondem a 75% dos 118 óbitos registrados em 2022, números que tornam o estado do Rio de Janeiro o pior da região Sudeste e um dos piores do Brasil na razão de mortalidade materna. Segundo a deputada Élica Takimoto, a mortalidade materna precisa ser discutida além da saúde pública, pois é um tema que engloba diversas áreas, como acessibilidade, transporte, ciência, tecnologia e a questão social. Quando fala em mortalidade materna, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de sensibilização, a gente está falando de atitude, a gente está falando de educação sexual nas escolas, apontado aqui, né, que muitas vezes as mulheres morrem porque não conseguem detectar uma gravidez ou uma gravidez problemática. A gente está falando de mobilidade urbana, a gente está falando de mais maternidade, a gente está falando de mais mão de obra qualificada. Então, tudo isso a Alerj tem como promover política pública aliada a de tentar diminuir, né, que esse número é alarmante, é um número muito triste. O estado do Rio de Janeiro é um estado que condensa aqui, que a gente tem uma densidade muito grande de institutos de pesquisa, de universidades, de hospitais, e a gente não consegue diminuir esse número. Então, se faz urgente políticas públicas e a Alerj, eu acho que tem muito a contribuir para isso. Em 2022, os números de óbitos tiveram uma queda em relação ao ano anterior, após um aumento durante o período da pandemia. O coordenador estadual da Saúde das Mulheres, Antônio Braga, falou sobre os principais fatores que contribuem para a mortalidade materna e apresentou propostas que serão debatidas com a Comissão de Saúde. Durante a pandemia de Covid, o estado do Rio de Janeiro teve uma performance muito ruim, onde inúmeras mulheres perderam suas vidas vitimadas pela pandemia de Covid. Porém, em 2022, fruto de ações estruturadas, já começamos a ter uma ótima recuperação. É essencial reconhecer a mortalidade materna como um problema de saúde pública e atacá-las, em especial onde ela faz mais vítimas no nosso estado, que é na região metropolitana 1 e 2. As causas proximais elas já são de há muito conhecidas: hipertensão, hemorragia e infecção. Pré-natal de qualidade, diagnóstico precoce de gravidez, reconhecimento pronto do risco obstétrico, referenciamento adequado para o pré-natal de alto risco e atendimento seguro e respeitoso nas nossas maternidades são as estratégias que permitirão a redução da mortalidade materna e oferecer às mulheres fluminenses uma experiência positiva para o parto seguro e o nascer respeitoso. Presidente da comissão, o deputado Tandy Vieira destacou que a reunião foi importante para diagnosticar os problemas e encontrar maneiras em que o parlamento, junto com órgãos públicos, associações e representantes da sociedade civil, possam contribuir para reduzir os números apresentados. Hoje ficou identificado aqui
algumas regiões que têm um problema maior que no nosso estado, e a Secretaria de Estado de Saúde já apresentou um planejamento, um diagnóstico, um planejamento para enfrentar esse problema. A mortalidade materna está concentrada principalmente na região metropolitana 1 e 2, né? A equipe da Atenção Primária de Saúde, da Saúde da Mulher, da Secretaria, já identificou várias estratégias para esse enfrentamento e agora a Alerj vai também procurar encontrar algumas formas, alguns mecanismos para auxiliar esse desenvolvimento desse plano nos próximos anos. A gente não vai encontrar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então precisa encontrar alguns mecanismos criativos diferentes para enfrentar esse problema, e isso foi trazido aqui hoje. Enfrentamento na área hospitalar, na área de acessibilidade da mulher ao pré-natal, ao acompanhamento aos exames que precisam ser feitos, né? Então várias estratégias surgiram aqui hoje e agora a gente vai acompanhar essa implantação desse planejamento. Locadoras de veículos podem ser obrigadas a disponibilizarem automóveis adaptados para pessoas com deficiência. O projeto foi analisado nesta quarta pela Comissão de Constituição e Justiça. 75 projetos de lei estavam na pauta da CCJ, incluindo emendas de plenário, como a do PL do deputado Rosenberg Reis. O relator, deputado Fred Pacheco, deu parecer favorável às 5 emendas que foram incluídas no texto original. Fui favorável a todas as emendas apresentadas, sobretudo porque disponibiliza para as locadoras, né, automóveis. Ele sugere às locadoras, né, automóveis adaptados para cidadãos que são portadores de deficiência. Isso é uma pauta muito cara para mim, especialmente como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, porque é um processo mais claro ainda e mais amplo de inclusão, né, de fazer com que, de fato, os portadores de deficiência, aquelas pessoas que precisam ter esse acesso, tenham também neste âmbito, que são as locadoras de automóveis. Muito meritório o projeto do deputado Rosenberg. A proposta do deputado professor Josemar, que cria a política estadual Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas do estado do Rio, foi aprovado com parecer pela constitucionalidade. O relator foi o presidente da CCJ, Rodrigo Amorim. Essa é uma pauta que une a todos os deputados. Quero aqui registrar o parabéns ao deputado autor do projeto, o deputado professor Josemar, que cumpre ali o papel de sair na vanguarda, atendendo a uma demanda da sociedade. A gente teve o caso de racismo, que foi vítima, um jogador brasileiro do Rio de Janeiro, Vinícius Júnior, e imediatamente o deputado professor Josemar protocola o projeto, cria uma política estadual de combate e enfrentamento ao racismo, que eu tenho a mais absoluta convicção, me orgulho de ter sido o deputado relator no âmbito da CCJ. Do Rio de Janeiro vai sair na frente e a gente vai criar uma política estadual de combate ao racismo, não só nos estádios de futebol, mas em todas as arenas e na prática desportiva em todo o estado. Empresas operadoras de TV e internet por assinatura podem ser obrigadas a ressarcir os clientes em casos de interrupção dos serviços. A proposta foi analisada nesta quarta pelo plenário. A medida prevista no projeto do ex-deputado Bernardo Rossi determina que o consumidor receba uma compensação quando o serviço ficar fora do ar por mais de 30 minutos. O ressarcimento, segundo o texto, deve ocorrer de forma proporcional ao valor da assinatura e deve ser descontado da fatura seguinte à data da ocorrência. A proposta foi aprovada em segunda discussão e segue para análise do governador. Também foi discutido o projeto do ex-deputado Renato Cozzolino, que pede ao governo a instalação de uma unidade do poupa-tempo no município de Miracema, no noroeste fluminense. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna a pauta para mais uma votação. Foi discutido o projeto de resolução que altera o regimento interno da Alerj para que propostas de deputados reeleitos não sejam arquivadas ao fim de cada legislatura. Atualmente, as propostas que não receberam pareceres favoráveis de todas as comissões e nem foram aprovadas em primeiro, segundo ou turno único seguem para o arquivo. Dessa forma, os deputados reeleitos precisam pedir por requerimento o desarquivamento de suas propostas quando se inicia uma nova legislatura. O texto do deputado Carlos Mink retorna à pauta mais uma vez para recebimento de emendas e depois vai ser votado em 2 turnos. Outra proposta do deputado Carlos Mink regulamenta o funcionamento do CONEMA, o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Criado em 1987, o CONEMA tem a finalidade de deliberar
sobre as diretrizes das políticas públicas estaduais de meio ambiente, auxiliando a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade e o próprio governo a fazer a gestão desta pasta. Mas desde que foi criado, o Conselho sofreu com alterações feitas por decreto, que modificaram sua composição ao longo dos anos. O projeto de lei regulamenta a estrutura do Conselho, que deve ser formado por presidência, plenário, câmaras técnicas e secretaria executiva, e deve contar com a participação diversificada de integrantes de secretarias estaduais, do INEA, da Procuradoria-Geral do Estado, OAB, Alerj, IBAMA, Firjan, entre outros órgãos. O texto aprovado retorna ao plenário para a segunda votação. Recentemente, uma ação na Justiça derrubou o CONEMA, porque ele não foi criado por decreto, a lei federal exigia. Então, todas as resoluções do CONEMA dos últimos 6 anos foram anuladas. Estava todo mundo desesperado, inclusive o governo. Bom, o meu projeto do CONEMA é anterior, mas ele ganhou uma importância muito grande em vista da Justiça ter suspendido tudo. Fica garantida a participação paritária da sociedade civil. 10 para o lado governamental, 10 para o lado não governamental. Universidades, ONGs, associações ligadas à pesquisa, à biodiversidade, muito relevantes. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.